Olá pessoal, aqui é Fábio Nogueira mais uma vez para mais um episódio do nosso Assimilando e Integrando, nossa série de vídeos a respeito da Gestalt terapia. Hoje eu queria trazer para vocês um comentário sobre um artigo que eu gosto de conversar a respeito dele com os meus alunos. Nos primeiros dias, quando a gente começa o estágio de prática clínica, né? É, No nosso episódio passado, aqui da nossa série, nós conversamos um pouquinho sobre as bases da Gestalt terapia, né? Quais são as teorias que nos servem de fundamento, de base, como que a nossa história e alguns autores, os nossos primeiros desenvolvedores, foram se aproveitando de algumas influências para desenvolver a nossa abordagem gestáltica, né? E aí, nesse texto que eu queria comentar com vocês hoje, que é um texto do professor Walter Ribeiro, que foi publicado na revista da abordagem gestáltica, a RAG, em 2010. O título do artigo dele se chama Da dificuldade de conversão à mentalidade gestáltica. E é um texto que o título me chamou muita atenção quando tive contato pela primeira vez, alguns anos atrás, né? É, Porquê da conversão, né? A mentalidade gestáltica, né? Foi o que primeiro me veio à cabeça quando eu tive contato com o texto. E aí fiquei pensando muito sobre isso, né? Como que a gente é imerso num contexto, né? Num campo mais amplo e a cultura de um determinado período, como que ela nos influencia, né? Então, havia comentado nos nossos episódios anteriores como que aquele contexto, como que aquele momento influenciava os nossos desenvolvedores iniciais para o desenvolvimento da Gestalt, né? Para que pudesse surgir isso que a gente estava começando a entender como uma migração da psicanálise, né? Principalmente uma certa influência haitiana, né, sobre Fritz Perls, vou comentar a respeito disso futuramente, como que tinha uma migração disso para uma nova proposta, com uma maior influência da psicologia da Gestalt, né, da fenomenologia e de um existencialismo dialógico do Buber, né? Então, assim, eu ficava muito pensando nessa ideia de uma certa conversão, né? E o professor Walter Ribeiro ele vai discutindo ao longo do texto, né, como que é difícil, uma vez que a gente está imerso numa determinada cultura, como que pode ser difícil para algumas pessoas sair desse paradigma e compreender tudo o que acontece a partir de um outro paradigma, de um novo paradigma, né? Eu acho que realmente assim esse apontamento dele ele é essencial. Como que o Gestalt terapeuta compreende um mundo a partir de um emolduramento específico, né? E o Walter Ribeiro ele comenta no texto e logo no começo do texto, né, como que a Gestalt terapia ela traz uma proposta que ela é perturbadora, né, que ela altera esse campo ainda hoje, porque a Gestalt terapia ela se propõe, ela sugere um jeito, um modo de viver, de ser no mundo, de estar com as pessoas, de contatar, que é completamente diferente do eixo hegemônico ideológico, né, que é presente na nossa cultura ainda hoje, não só naquele tempo, né, na primeira metade do século XX, mas ainda hoje. Né, quase 100 anos atrás, a gente ainda vê algumas dessas referências culturais presentes. Então a Gestalt terapia ela se afasta, se diferencia muito de uma cultura que é mais patriarcal, conservadora, com um discurso bastante científico, né? Mas não no sentido que a ciência não seja importante, é claro, né? Tem suas contribuições, mas no sentido hegemônico da ciência, negando outros tipos de discursos, de narrativas, né? Outras forças poéticas.
e produtoras, né? E o Walter Ribeiro ele vai discutindo no texto, né? Como que é possível sobreviver num mundo assim, num contexto assim? Como que é possível estar ali diante dessas condições, né? Então, os ajustamentos que são necessários, né, para nós, enquanto indivíduos, conseguirmos nos colocar nesse contexto, né, da mesma forma, são necessários também ajustamentos para que a gente, enquanto profissionais da área de saúde, enquanto terapeutas, enquanto gestalt terapeutas, né, precisa de ajustamentos para que a gente dê conta também, né, de trazer essa abordagem gestáltica, esse jeito diante desse contexto. Né? É quase como se a gente, de certa forma, acho que pelo menos é a metáfora que me vem à cabeça agora, né, estivéssemos remando contra a maré. Porque aquilo que a gente está se propondo é algo que é muito diferente daquilo que está posto. Né? E o Walter Ribeiro, né, ele em determinado momento do texto, ele coloca uma pergunta que é bastante fundamental, né, que é para que lado que a gente está indo? Para que lado que a gente quer ir? Qual o nosso direcionamento? Né? A gente vai querer produzir uma gestalt terapia e trabalhar enquanto terapeutas alinhados com um posicionamento de adestramento ou de liberdade, de controle ou de acolhimento das diferenças, né? E talvez a única possibilidade de superação disso, né, e de a gente realmente poder trazer as contribuições da abordagem gestáltica, seja a gente também acabar com uma polarização que faz parte da nossa história, né? Lá atrás, quando Fritz, né, se desgarrou de um grupo original dos desenvolvedores e foi viajando pelos Estados Unidos, apresentando seus workshops, até a sua instalação finalmente na Califórnia, né, todo esse movimento acabou produzindo, durante aquele primeiro momento lá atrás, na década de 60, duas gestalt terapias bem distintas, né, que historicamente a gente chama de pele vermelhas e cara pálidas. Né, os cara pálidas, mais vinculados ao grupo dos desenvolvedores originais, né, com Laura, com Paul Goodman e Isadora Fromm, que também, né, estava vinculado ali aos primeiros institutos. E por um outro lado, Fritz, né, com um grupo que foi se formando na Califórnia e principalmente ao redor ali de Esalen. Né? Então, para que a gente dê conta realmente de ir além, né, e trazer essa proposta Gestalt, uma proposta potente, verdadeiramente potente, né, o professor Walter Ribeiro traz esse posicionamento. Né, a gente precisa ir além de um certo maniqueísmo, né, e essa polarização entre essas duas características que, em um determinado momento, se marcaram na história da Gestalt terapia, né, e pensar se a gente ou é isso ou aquilo, mas pensar realmente numa atitude de integração. Né? Nós somos gestalt terapeutas e nós somos isso e aquilo. Nós podemos aliar a potência de uma boa sustentação teórica, mas também toda a força de uma construção mais livre, libertária, poética, mais fluida. Nós podemos tanto entrar por uma porta quanto pela outra, e nós temos, na verdade, essas duas raízes que nos sustentam. A gente deveria aproveitar mais, né, dessa construção da Gestalt terapia, dessa maior totalidade, a gente pegar realmente as contribuições de várias partes, de vários autores, de vários colegas nossos que trabalham aí, né, com tanto afinco, para que a gente possa trazer essa proposta. Né? Então fica aqui a minha dica de leitura, né, o texto do professor Walter Ribeiro, que foi publicado na Revista da Abordagem Gestáltica em 2010. O nome do texto é Da Dificuldade de Conversão à Mentalidade Gestáltica. Encontro vocês então no próximo episódio e obrigado por estar aqui comigo. Até mais.